Olá, como vai você? Tudo bem? E estamos juntos no Eureka, na TV, na série Enem. Juntos aqui, eu, professor Oswaldo, e o professor Toniolo. Como é que está, Toniolo? Tudo bem? Tudo jóia? E nós estamos dando sequência ao programa sobre o qual estávamos falando sobre a Carta de Getúlio Vargas. Mas antes, quero lembrar você, não esqueça de nos acompanhar também na Rádio Educativa 97.1. Você nos encontra no Eureka no Rádio, em torno das 10 para 7 até 7 horas da manhã, e também à noite, ali em torno das 10 para as 11 da noite até às 11 horas, tá? Nesse horário você nos encontra, eu, professor Toniolo, professor Marlos Genorasso, professor Laércio, conversando sobre temas voltados à educação, temas voltados à cultura. E aqui conosco você sempre nos encontra também na TV Educativa, das 5h30 da tarde às 6 horas da tarde. Sempre, né, com temas os mais diversos, para levar a você conhecimento, cultura, debater diferentes temas. Toniolo, nós estamos complementando o programa que nós fizemos, inclusive, junto com o Marlos, né? Marlos, isso. Que nós estávamos falando e fazendo um debate, uma conversa, né? E uma análise do discurso da Carta de Getúlio Vargas. A Carta Testamento. A Carta Testamento de Getúlio Vargas, quando ele se suicida. Dá uma contextualização para a gente seguir com esse programa. Como nós falamos no programa anterior, né? São duas cartas que existem, elas estão na Fundação Getúlio Vargas, uma delas manuscrita e a outra datilografada. Hoje nós iremos até falar da datilografada. Ela é um pouco mais rebuscada, um pouco mais completa, vamos dizer, do que a primeira. Por isso que muitas pessoas dizem, olha, realmente a carta de testamento, o vário que Getúlio deixou é a manuscrita, porque datilografia o Getúlio detestava, né? E aí comentaram, não, que foi um jornalista que datilografou a carta. Mas datilografou em que momento? Sabe que eu vou Antes ou posterior à morte de Getúlio? Eu vou contar uma coisa para você. E vou contar para você. E você, se disser que não, você é um mentiroso. Estou dizendo aí, Toniolo é um mentiroso se ele disser que não. Mas eu tenho que admitir que eu fiz curso de datilografia. Não é da minha época. Não. Pessoal, mentiroso. Não, larga a mão. Não tem. Com esses cabelinhos brancos, ele fez curso de datilografia. Ou pelo menos se negou de fazer. Mas que estava lá, estava. Viu como ele sabe? Justamente, datilografia era algo assim, era um curso que era reconhecido há pouco tempo atrás, vamos dizer, pouco tempo atrás ali, como algo importante, para você colocar até no teu currículo. Mas muitas pessoas detestavam, né, datilografia, porque não é como hoje você digita, né, em um computador, você vai, volta, apaga, não precisa ficar fazendo com corretivos. E o Getúlio Vargas detestava isso. Então o jornalista, né, datilografou a carta para ele, né, e aí ele se suicidou. Essa carta gerou uma grande comoção do povo. E Getúlio Vargas sempre teve um apoio popular muito grande. E até hoje sua imagem é importante no Brasil. Podem reparar o seguinte, em qualquer processo eleitoral, em qualquer eleição, você nunca vai ver ninguém falando mal ou denegrindo a imagem de Getúlio. Porque com esse suicídio dele, ele consolidou ali todo o populismo e uma imagem de um homem de Estado, de um homem bom, de um homem que se preocupava com o povo. E é claro, logo após a sua morte, houve uma revolta popular muito grande, né? A população aí atacou todos os órgãos de imprensa, o jornal O Globo principalmente, que denegriam muito a imagem de Getúlio. Aquilo que nós comentamos no programa anterior. Dentro desse ponto, né, da denegrir a imagem de Getúlio, nós temos a figura de Lacerda, né? Lacerda era um que se voltava muito, como inimigo político que era, né? Ele se voltava muito a esse aspecto de denegrir a figura de Getúlio. E o Lacerda era um hábil orador, uma pessoa muito inteligente, falava bem, escrevia muito bem, e ele sabia como denegrir bem, aonde tocar na imagem, né, como ele tocar naqueles assuntos que afetavam o Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas ele fazia um governo bem nacionalista, né, e isso contrariava alguns interesses imperialistas, né. E aí existiam os militares próximos ao Getúlio que eram chamados militares nacionalistas. E os opositores de Getúlio, que eram os entreguistas.
né? E aí gera todo um processo naquele período que conduz a um golpe contra Getúlio, ou ele levaria o golpe ou ele renunciaria. Ele Sim, porque escolheu uma terceira via, sim, que é um pouco mais radical. Porque nesse período ele vai construindo, né, também nessa postura dele extremamente carismática, voltada à política nacionalista, como você falou e tudo mais, ele acaba construindo uma série de inimigos, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no aumento de 100% que ele deu por salário mínimo, ali ele já constrói tanto inimigos de empresas internacionais, né, que estavam aqui, quanto de empresários nacionais. Sim. Que veja bem, de repente a tua folha de pagamento dobra. Exatamente. Né? É um baque em qualquer empresa. Então ele consegue. Por um outro aspecto também, ele consegue inimigos na hora que ele coloca nas mãos, e tão somente nas mãos da Petrobras, o controle do petróleo brasileiro, né? Sim. Então, ele monopoliza nas mãos da Petrobras. Então, todas aquelas empresas estrangeiras, como Texaco, Shell e outras que queriam vir aqui fazer a exploração do petróleo, também estão barradas nesse momento. Então, ele vai construindo uma série de inimigos, né? E tudo isso, no final das contas, vai se colocar contra ele no momento, né, de certo... problema no governo dele, isso tudo vai se ressaltar contra ele. Eles se preocupavam muito com a soberania nacional, então nós precisávamos dominar a energia, né, alimentação, produção, o que já era um pensamento do governo anterior, de Eurico Gaspar Dutra, o Plano SALT. Olha, nós temos que nos preocupar com isso, né? Saúde, alimento, transporte, energia, e aí isso daria uma soberania para o Brasil, só que contraria interesses imperialistas. E aí levaram, né, essa atitude radical do Getúlio Vargas, que é o suicídio. Mas a gente entende que, claro, ao, né, tirar sua própria vida, ele realmente entra para a história como, né, deixa na sua carta ali. Ele sai da vida e entra para a história, né, e se torna uma das personagens na história do Brasil mais importantes. É interessantíssimo com esse final dessa carta, que nós vamos colocar para você, já lemos a primeira, né, a manuscrita, agora vamos passar a datilografada, como o final dessa carta, ela vatiniza mesmo, né? Quer dizer, ela profetiza o que efetivamente vai acontecer. Ele sai da história, ele sai da vida para entrar na história, e é efetivamente o que vai acontecer, e como eu disse no programa anterior, nós vamos ter dois momentos na política brasileira. Anterior a Getúlio e pós-Getúlio, né? A mensagem que ele deixa na carta é muito, muito interessante, né? Eu até me lembro muito, quando vejo essa carta de testamento, quando assassinaram Júlio César no Império Romano. Sim. E aí Marco Antônio faz um discurso inflamado no enterro de Júlio César, né? E aí ele diz lá: concidadãos romanos, emprestem meus ouvidos, vim enterrar César e não louvá-lo. O bem que os homens que o homem faz aos outros homens, com os ossos sem terra, que seja assim com César. Exato. E aí ele começa a trabalhar tudo aquilo ali. Quando acaba o discurso ali de Marco Antônio, o povo já estava inflamado, né, e já tinha todas as condições para Otávio Augusto tomar, né, o poder ali e se tornar o primeiro imperador romano. Né? Por causa do discurso, ele vem e inflama o povo. Essa carta com certeza inflamou o povo. Né? Ele vai inflamar ali. E Getúlio Vargas tem uma coisa: em 1930, quando ele foi candidato, o vice dele foi assassinado, que era João Pessoa. Então ele já tinha trabalhado, né, essa situação, olha, assassinaram meu vice, ele já tinha trabalhado com essa questão da morte aí para trazer benefícios políticos. Vamos começar com a carta então? Vamos lá? Kleber, nosso amigo Kleber, coloca aí para nós. Bem, eu vou lendo e a gente vai construindo lá. Então vamos lá. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Aí ele trouxe de volta o pai dos pobres e dos trabalhadores. Né? Sabe que as ações deles não beneficiavam tanto mais os mais humildes, né? É aquilo que nós conversamos. Ele bastante violência. Ele ficava ali se equilibrando, né, entre as elites e a população e a imagem mais pobre. Ali
Claro. com o pobre. Tanto que ele não deixa de representar uma elite do Sim, Sul, mas do ele não Sul. deixa de representar Estancieiro. uma elite. Exatamente. Vamos voltar para a cartinha aí, nosso amigo? Vamos lá. Então, sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação, isto é, roubo, né, dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Nossa! 1930. Né? Revolução, ele fez-se chefe de uma revolução, isso é de um golpe, né? O golpe de 30. Me fiz chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. E como está escrito na carta também, né, de punho dele, está aqui, a mesma ideia. Espera um pouquinho, ele esqueceu que ele foi um ditador, né? Sim, sim. Iniciou um 15 anos no regime poder. de liberdade social. É. Ele esqueceu que foi ditador. Deu um branco nele na hora. Tive de renunciar e voltei ao governo nos braços do povo. E essa frase é significativa, porque realmente ele teve a maioria esmagadora dos votos, né? Foi a primeira vez que ele é eleito de maneira direta à presidência da República, mas com a maioria realmente dos votos. Sim, porque antes disso, se nós nos lembrarmos, ele, ali antes da Aliança Liberal e tudo mais, que vai acabar detonando a Revolução de 30, ele era governador do Rio Grande do Sul, tão somente. Né? Ele tinha ocupado um cargo de deputado, né? Ele foi deputado ali, mas ele não ganhou em 1930, ele tomou o poder, né? Ele toma o poder em 1930 e leva aí durante os 15 anos. E aí ele diz na carta, tive que renunciar em 1945, porque aí, né, você que vai fazer o Enem, lembre do queremismo. Eles queriam que continuasse o mesmo na abertura democrática, que continuasse no governo Getúlio Vargas. Mas aí não deixaram, aí ele vai sofrer um golpe, é obrigado realmente a renunciar. Até o próprio ministro da guerra dele força contra ele para que ele renuncie, que era o Eurico Gaspar Dutra, né? E aí ele renuncia, mas volta nos braços do povo. Nesse ponto ele tem razão, ele volta nos braços do povo. Exatamente. E uma coisinha, nós vamos deixar para o próximo bloco, uma coisinha também importante aí. No final, 1945, por ali, e aí eu queria voltar a esse ponto para a gente depois abordar mais adiante, ele vai fazer algumas libertações, digamos assim, de presos políticos que ele tinha. Entre um deles, Luiz Carlos Prestes. Eu acho que é importante a gente comentar alguma coisa do Prestes aí, e como o Prestes acaba de um certo momento até apoiando Getúlio, né? E depois todo o desenvolvimento. Nós voltaremos daqui a pouco, continue nos acompanhando, vamos dar uma paradinha, um intervalo, um comercial, daqui a pouco estamos de volta para continuarmos com esse programa. Um abraço, continue conosco, hein? E estamos de volta. Permaneceu aí? Que bom que você permaneceu com a gente para continuarmos esse programa falando a respeito da Carta Testamento de Getúlio Vargas. Duas cartas, lembre-se, uma primeira, né? Que é a carta que foi feita à mão por ele, como o Toniolo disse, ele não gostava nada de datilografia, não fez o curso. Não gostava nada de datilografia e depois a carta datilografada, por seria o secretário dele, né, que teria feito essa carta. Mas vamos lá. E eu te fiz, Toniolo, uma pergunta, que até para a gente contextualizar ainda o período, né? Final do governo ditatorial de Getúlio, ele fica ali de 37 a 45 como ditador, ditadura do Estado Novo, e já no final desse governo, ele vai libertar alguns presos políticos. Entre eles, Luiz Carlos Prestes. Toniolo, qual o significado dessa libertação e de algumas atitudes que o Luiz Carlos Prestes vai tomar em relação a Getúlio? Dá uma olhadinha. Isso é muito importante nós entendermos o contexto. Veja, lá no processo, no movimento de 1930, o Getúlio Vargas chama o Luiz Carlos Prestes para ser o líder militar da Revolução de 30. Mas o Luiz Carlos Prestes percebe que ali estava um distancieiro que ia defender interesses, né, da classe poderosa, e ele se nega. Então, ele abandona o poder, né? Ele não se nega
a estar junto, né? O Luiz Carlos Prestes, por mais que algumas pessoas não gostem, claro, ele tem uma visão, ele é realmente um comunista, porque hoje no Brasil, esse cidadão é comunista, e o cara não de tem pensamento nenhum... comunista. Não tem nenhum perfil. E o Prestes, ele era de pensamento e de leitura, né, comunista, porque ele era extremamente dedicado, uma pessoa extremamente inteligente, primeiro colocado na escola de oficiais, e aí a partir, no final da década de 20, ele tem contato, né, com os escritos de Marx, ele começa a estudar e entender. Conta-se que depois, quando ele morou na Rússia, ele mesmo dava palestras sobre o pensamento marxista. Ele sabia melhor do que muitos russos sobre o pensamento marxista. E ele, né, aderiu a esse tipo de pensamento e foi coerente durante toda a sua vida. E aí, em 45, como o Oswaldo falou, algumas pessoas dizem, mas Luiz Carlos Prestes está sendo incoerente porque ele apoia a permanência de Getúlio, né, no governo para essa abertura democrática. E vamos lembrar por quê, né? Getúlio o prende, ele fica preso durante certo tempo. Olga Benário, a esposa de Prestes, que tinha vindo junto com ele da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que acaba se tornando esposa dele, vem como guarda-costas dele, acaba se tornando esposa. Getúlio, quando prende Luiz Carlos Prestes, ele pega a Olga Benário e manda de volta para a Europa. Lembrando, né, que ela estava grávida. E grávida, né, Só que manda de volta para a Europa que estava totalmente dominada pelo pensamento fascista, nazista, né? E o que acaba acontecendo com Olga Benário, ela acaba num campo de concentração e extermínio. Acaba indo para a Câmara de Gás, mas pouco tempo antes havia nascido a filhinha dos dois, e aí a própria mãe de Luiz Carlos Prestes consegue resgatar a neta. A mãe do Luiz Carlos Prestes é um símbolo realmente de luta, né? Uma pessoa, uma guerreira. Criou o Luiz Carlos Prestes, uma pessoa que ela educou o Luiz Carlos Prestes, né? Ele se tornou-se grande intelectual pelas mãos da mãe dele, né? Então o papel dessa mulher foi muito importante na história do Brasil. Mas em 1945, o Luiz Carlos Prestes preso, a esposa dele, né, já executada na Câmara de Gás, aí começa a abertura democrática aqui no Brasil e Luiz Carlos Prestes é libertado. Tanto que retorna, posteriormente em 46, o Partido Comunista, retorna a legalidade, e nas eleições... E logo vai cair de novo. Isso, logo vai cair. O Luiz Carlos Prestes, ele se elege senador pelo PCB, e aí, logo em seguida, cai na legalidade. E era o Luiz Carlos Prestes, Jorge Amado, Marighella, tinham sido eleitos ali o deputados, e o caso do Luiz Carlos Prestes, ele era senador, né, pelo PCB, mas depois cai na ilegalidade. Mas nesse período, o que acontece? O Luiz Carlos Prestes vai subir no palanque junto com Getúlio. E as pessoas vão acusar Prestes de incoerência. Ele, né, te prendeu, matou sua esposa e você agora está apoiando que ele permaneça no poder? Você diz que ele é o melhor para o Brasil nesse momento? E aí, posteriormente, ele esclarece, né? Ele diz assim, minhas brigas pessoais, minha vontade pessoal, né, não pode sobrepor aos interesses do meu país e do meu povo, né? Então, o que é pessoal meu, eu continuo mantendo, né, essa, vamos dizer assim, essa raiva, esse ódio contra Getúlio. E veja, uma postura como essa, hoje em dia, é uma das coisas mais difíceis. Né? Em qualquer momento, na política, né? Porque na política os interesses pessoais sempre estão aparecendo. Né? Sim, sim. Familiares, pessoais, partidários estão sempre aparecendo. E aí é o momento em que ele se sobrepõe a tudo isso, né, e consegue apoiar aquilo que, para ele, na concepção dele, que alguns podem concordar ou não, sim, sim, mas na concepção dele, no entendimento dele, na coerência dele, ele entendia como melhor para o Brasil, que era justamente a permanência de Getúlio. Eu sempre comento assim, você não precisa concordar com a pessoa, com o posicionamento político, mas não vai desqualificá-la. Tem pessoas tipo Lacerda, como nós comentamos aqui, né? Ele era um político extremamente hábil, tinha interesse em ser o presidente da República. Né? Lá na história, na frente, em 1966, ele vai romper, né, com os militares que tinham dado o golpe em 64. Por quê? Porque ele queria que abrisse as eleições para ele se candidatar a presidente. Então, você pode ter várias críticas a Lacerda, mas não pode desmerecer, digamos, a sua habilidade na oratória, na escrita, né, a sua intelectualidade, porque ele era uma pessoa extremamente inteligente. Não quer dizer que você concorde com ele. E assim é com Prestes, assim é com Getúlio. Né? Essa carta de Getúlio, mesmo a datilografada, que, digamos, alguém tenha
colocado algumas coisinhas a mais, a base, né, é aquilo que está escrito na carta manuscrita de Getúlio, né, que ele sabia que ia deixar um legado ali, né, por isso carta-testamento. Vamos voltar à carta? Vamos voltar lá? à carta. Vamos mais uma vez, Kleber, vamos conosco. Aí. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados com o regime de garantia do trabalho. Está falando aqui claramente da CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho, 1943. Né? Pode ver, ele sempre fala internacionais, né? Ele dá essa visão nacionalista, exatamente, o que é bem interessante. E que foi totalmente baseada na Carta del Lavoro de Mussolini. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. E ele está falando dos 100% de aumento do salário mínimo. E ali, antes, também está falando da lei em que ele tentou controlar os lucros das empresas que acabavam sendo mandados para fora, né? Afinal de contas, a empresa está aqui, ela é uma multinacional, ela está aqui, boa parte dos lucros tem que ficar aqui, da onde está tirando as riquezas. Né? E eram enviadas para fora. Exato. Isso que ele criticava, né? E aí o aumento de 100% do salário mínimo, o que faz? Faz cair o ministro do Trabalho, que era João Goulart. Ele, para poder dar uma resposta ali e tentar se manter, ele tira o ministro do Trabalho, do PTB, João Goulart. Exato. Vamos adiante, Kleber. Vamos lá? Bem, quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras, né? E poderíamos colocar também a Eletrobras aí também, a Eletrobras diz na frente, obstáculo. Exato. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o povo seja independente. Para você que vai fazer o Enem, atente. Se a gente tiver Petrobras, Eletrobras, tiver o Brás no final, é do segundo governo Getúlio. Daí, quando Companhia Siderúrgica Nacional, esse é do primeiro período Getúlio. Essa é uma dica aí na hora que você vai para o Enem, para um vestibular, aí numa questão. Legal. Vamos voltar para a carta? Vamos lá? Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se nosso principal produto. E aí mostra o apoio que ele também deu aos cafeicultores, mesmo depois de toda a Revolução de 30 e tudo mais e tal. Né? Quando ele percebeu que era o nosso principal produto de exportação na época. Valorizou, então, tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Segue adiante. Isso é uma verdade, né? Exato. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Desamparado porque ele vai sair de cena. Sensacional, né? Que era o Salvador. Uma escrita sensacional. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sufocando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto minha vida. Quer dizer, em holocausto, em sacrifício, né? Imagine, em holocausto. Né, a popularidade que ele tinha e essa carta sendo lida, né, logo após o seu suicídio, a sua morte, a comoção que causa. Sim, né? E ele está se colocando ali como aquele que está se entregando em troca do povo brasileiro. Quer dizer, é de uma habilidade política essa construção desse discurso. Essa carta, ela quebra o golpe de 54, porque o golpe já estava armado o golpe de 54. Ele quebra. Aí os golpistas voltam em 55, depois da eleição de Juscelino, que nós podemos falar aqui, né, um momento que o ano de 1955 foi muito importante, né? Então, a novembrada, novembro de 1955, uma tentativa de golpe contra Juscelino. Então, mas tudo isso é quebrado com Getúlio. Vamos adiante, Kleber. Vamos lá. Escolho este meio de estar sempre convosco.
Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis o vosso peito a energia para lutar por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. É o Cristo, Olha, né? É o Cristo, né? Como que bacana. Né? Ele era um grande orador mesmo, Sim. né? Ele sabia como Sim. colocar as palavras, né? E na escrita, como ele conseguia transportar isso também para a escrita. E essa né? carta aqui ainda foi um pouco mais recheada, foi um pouco mais elaborada. Exatamente. Né? Vamos lá. É verdade, né? Vamos adiante. Bem, meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Toca adiante, Kleber. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Que fechamento, né? Que muito fechamento. Bacana. Essa carta é muito bacana mesmo, né? Ela é emblemática, emblemática. Né? Ela é emblemática. É um documento histórico importante da história do Brasil. Tenha tido ali uma parte de Getúlio, depois ela complementada por alguém na parte datilografada, ela não deixa de ter um significado histórico fundamental. Porque ela foca naquela imagem que Getúlio construiu durante todo o período dele como presidente da República. E sabe usar. Sabem. E sabe usar muito bem. Independente de quem escreveu, conhece muito bem Getúlio. Matamos a ficha aqui? Matamos. Não, só a ficha, gente, tá? Getúlio já deu uma... Matamos a ficha aqui. Falou, meu amigão. Obrigado. Continuamos no próximo programa conversando com você. Um abraço. Tchau, tchau.